E aí, tudo beleza? Como tá o som? Me fala se o som, vocês estão ouvindo? Como está o som? Fala, Adriano, beleza? Me avisa aí como vocês estão, tudo beleza? Então, joia! Gilma, olha só, dá mais um minutinho, a gente já dá início aí. Deixa eu já colocar o título aqui. Beleza. Pina, tá colocado. Então vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre fisioterapia e medicina chinesa nos esportes. Eu vou trazer o Caio, ele já tá aí, eu já vou chamar ele, mas para uma leve introdução, para você que não me conhece ainda, né, tá vindo da semana da MTC, etc. Eu sou o Kim, né, então eu trabalho aí com medicina chinesa e eu tive experiências em trabalhar com esportes. Então eu trabalhei aqui no Brasil com futsal, né, futebol de salão. Trabalhei com vôlei. Cheguei a trabalhar com tênis também. Acho que a gente iniciou o projeto, eu, o Caio, mais dois amigos, 2 ou 3 amigos de faculdade, a gente iniciou o projeto, aí eu saí do país para estudar fora, então meio que eu iniciei com tênis aqui também. E aí lá fora eu tive a oportunidade, talvez acho que uma parada muito, para mim, foi uma das coisas que mais brilhantes que ocorreram para mim, que eu tive experiência de trabalhar na NBA, né, o basquete americano, a NFL, o futebol americano, o hockey, né, NHL, que é o hockey americano, e o beisebol japonês, né, que quem gosta de beisebol sabe que o Japão é uma das, digamos que uma das fontes, né, do esporte. Então eu tive a oportunidade, então eu vou tentar trazer aqui um pouquinho da minha experiência para vocês, tá bom? Então eu vou chamar já o Caio, ele é físio, né, ele atua também com esportes, então ele vai poder contar um pouquinho disso pra vocês, beleza? Eu nem sei se vocês sabem disso da minha história, acho que eu falei, acho que tá escrito, né, no mas eu não sei se eu contei sobre isso, mas foi uma das melhores experiências. Então eu fiquei, né, nos bastidores da NBA, acho que uma parada mais animal. E aí, Manolo, tudo beleza? E aí, pessoal, tudo bem? E aí, China, tudo bem? Tranquilo? Tudo na Boa, paz. Tá me ouvindo tudo na aí? paz. Tô ouvindo. E vocês, estão ouvindo também? Aqui tá suave. Então, Boa. joia. E aí, tudo bom. Só vamos lá. Então vai funcionar assim, eu recebi algumas perguntas. Se tiver alguma pergunta específica, manda aí pra gente. Se a gente não responder nessa live, a gente monta outra live. E aí a gente faz uma segunda live, tá bom? Mas a ideia é vocês tirarem proveito dessa live. Então, quem não acompanhou a última live com o Caio, que cortou pelo tempo, ele contou um pouquinho da experiência dele com o boxe. Então eu vou deixar ele reintroduzir, né? Falar de novo sobre a experiência dele com o boxe pro pessoal aí. Tá na tua, irmão. Bom, beleza. Então, há 3 anos atrás, aí eu tive a oportunidade de atender o Patrick Teixeira, tá? Que é um boxeador profissional, que em 2019 aí ele ganhou o título mundial, foi o quinto boxeador a ganhar o título mundial, é o quinto brasileiro boxeador a ganhar o título mundial. Então, quando eu atendi, ele já era um atleta profissional do boxe, mas ele estava em evolução. E ele veio lá na clínica, lá na academia chama For Perform, e a clínica que eu atendo em Alphaville, que é a Physioway, né, atendi pela clínica. Ele estava com desconforto no ombro direito. Então, ele veio tratar isso, porque falou que sempre golpeava, sempre quando fazia um jab, ou um golpe, ou um direto, né? Ele sentia um desconforto no ombro, e principalmente a dor que ele sentia mais é quando ele apoiava o braço. Fiz os testes clínicos nele, fiz uns testes, fiz avaliação, e deu praticamente todos os negativos, ou seja, ele não tinha lesão no ombro. Ele não tinha nenhuma lesão no ombro. E a queixa dele era no ombro. Uhum. Então, o que eu fiz? Eu falei, pô, o que está acontecendo ali? Então, eu fiz uma avaliação do corpo dele de uma maneira geral. Fiz uma avaliação de função no corpo dele. O que estava acontecendo no corpo dele para ele realmente ter essa dor. E que eu vi ali que a coluna torácica dele não mexia bem
e o quadril também não mexia bem. E praticamente torácico e quadril é o que um boxeador precisa. Aonde que vai vir a energia do golpe dele? Vai ser pela rotação torácica, vai ser pela rotação do quadril. Tem que ter muita estabilidade e a torácica e o quadril eles têm que rotacionar para o golpe sair com perfeição, para o golpe sair com explosão, certo? Então, além de o objetivo de melhorar a dor dele no ombro, porque se você não tem uma boa rotação torácica, praticamente, aonde que você vai forçar o golpe? Praticamente a energia vai toda no ombro. Você não precisa disso. A energia, como eu falei, vem da coluna torácica. E ele não tinha essa rotação. Ou seja, da onde estava vindo essa dor? Provavelmente da rotação torácica, da falta de mobilidade da torácica. Então foi isso que eu enfoquei com ele. Dando mobilidade para a torácica, mobilidade para o quadril e estabilidade na região escapular que ele também não tinha. Praticamente em 5 sessões a dor dele zerou, não estava mais sentindo dor, tanto para treinar quanto para apoiar o braço. E a gente deu continuidade nesse tratamento para melhorar a performance dele. Não é que eu vou ensinar ele a lutar boxe. Os caras sabem lutar, eu não sei. Mas eu melhorei a mecânica do corpo dele, consequentemente ele melhorou a performance, melhorou o desempenho dele nos treinos e na luta. Sim. Então foi bem gratificante isso, porque ele estava fazendo a preparação dele quando estava atendendo para um campeonato em Las Vegas. Ele foi para esse campeonato, ganhou. Então foi muito gratificante agora com o título mundial aí que ele ganhou, né? Então fico muito feliz com isso e às vezes até entro em contato com ele, não deu oportunidade de seguir com ele, mas sempre entro em contato para marcar presença, né? Para saber que eu me importo com ele, sempre dou os parabéns. E é isso, então foi muito marcante isso. Né? Sim. Teoricamente, sem você, ele não executaria, né, malandro? Exatamente. Dependendo do físico que chegasse, né, que pegasse ele e não tivesse conhecimento, talvez estaria travado aí. Com certeza. Mas é uma boa. Com certeza. Além disso, me conta aí um pouquinho, né? Me fala pro pessoal a experiência com outros esportes, qual que você já tem mais facilidade para tratar aí? Tá. Então, atleta profissional que eu tratei praticamente só foi ele, tá? Trato mais atletas amadores ou pessoas ou pacientes, que a maioria empresário que gosta de jogar o tênis dele, que gosta de jogar o futebol deles, né? Então, aonde eu atuo, na clínica que eu atuo em Alphaville, é dentro de um clube, tá? Que é o Alphaville Tênis Clube. Então, tem muitos, assim, atletas não profissionais, mas atletas amadores e atletas também de final de semana, que gostam de jogar o tênis, gostam de jogar o futebol, gosta de praticar o squash deles. Então, às vezes, essas pessoas, esses pacientes têm dor, porque às vezes não faz uma preparação muito boa, às vezes não faz um fortalecimento adequado. Então, às vezes, eles fazem a fisioterapia para a gente orientar eles quanto a alguns movimentos, algumas ativações musculares que eles podem realizar para melhorar o desempenho deles e para prevenir de lesões, para eles jogarem jogarem futebol, praticarem o tênis dele com segurança, e não vai sentir dor. Porque, por incrível que pareça, a gente tem que tratar esses pacientes como atletas também. Sim. Porque eles vão ficar deprimidos se eles ficarem afastados do esporte que eles gostam de jogar. É o hobby, então, né? É o hobby. O empresário que joga o tênis dele, se ele ficar muito tempo afastado, ele vai ficar depressivo, ele vai ficar deprimido. Ele vai ficar triste, ele vai ficar com depressão, vai ficar ansioso, quero voltar a jogar. Então, tem que tratar de uma mesma maneira. Eles também gostam, né? Lógico que o empresário não vai ter todos os dias disponíveis para fazer a fisioterapia. Sim. Como um atleta tem. Mas fazendo 2 vezes na semana ali, orientando ele com alguns exercícios, já está perfeito. Mas a gente tem que ter a mesma visão de um atleta profissional, do atleta amador ou do praticante de esporte de final de semana. Sim. Porque ele gosta, é o hobby dele, ele adora aquilo. Então,
para tratar um atleta profissional, como eu tratei, e o atleta amador, o praticante de esporte de final de semana, a gente trata de uma maneira igual. Sim. Sempre vai tratar esses patens de uma maneira igual. Até o idoso que não pratica esporte, até um sedentário, a gente tem que tratar ele de uma maneira igual. Porque às vezes o sedentário vai falar assim, cara, eu não consigo pegar meu filho no colo, eu sinto dor. Quando eu pego meu filho no colo, eu sinto dor. Então tem que dar meu sangue para que esse cara consiga pegar o filho dele no colo. Imagina, uma pessoa não consiga pegar o filho no colo. Entendeu? Sim. Então a gente trata tudo, atleta profissional, praticante de esporte de final de semana e sedentário, sempre de uma maneira igual, semelhante. Não pode ter vou tratar esse cara eu vou dar o meu sangue a mais para esse cara do que para o outro, que esse aqui ele precisa voltar a jogar. Não. É igual, mas lógico, com exercícios diferentes, com metodologia diferente, porque aquele cara tem posição para fazer 2 períodos por dia a fisioterapia, o tratamento, entendeu? Então, mas tem que tratar sempre de uma maneira igual. Então, a minha experiência praticamente, como eu falei, é essa. Eu não... Profissional só foi o Patrick, tá? Atendo também esses atletas, mas muito mais atletas de final de semana, que gostam de jogar o esporte deles, praticar o tênis. Então, tem uma visão geral aí. Entendi. O esporte que eu mais atendo é mais tenista. O tenista não, né? Praticando o empresário que gosta de praticar o tênis. Modalidade. Então, tênis. Modalidade Independente se é saibro ou quadra, tem diferença no tratamento? Não tem diferença, né? Mas o praticante de quadra rápida, que é quadra dura, cimento, ele vai ter uma sobrecarga maior na articulação. Isso é fato. Então a gente sempre tem que perguntar se pratica saibro, pratica rápida. Às vezes se ele praticar os dois, tanto rápida como saibro, quando ele for retornar ao esporte, a gente recomenda ele a voltar para o saibro primeiro, que é sem carga, para depois voltar para a quadra rápida, porque saibro também a quadra é mais lenta. Então, para ele voltar a jogar, para conseguir voltar a jogar, vai para o saibro, depois vai para a quadra rápida. Mas é uma adaptação, né? Entendi. Uma adaptação. Sempre uma adaptação. Digamos que o tratamento, você falou que ele é meio que deve ser focado da mesma forma, né? Seja de performance ou não. Qual seria a linha de raciocínio, assim, do tratamento? Então, a linha de raciocínio o atleta profissional, a gente tem que pensar que ele tem que voltar para a prática esportiva dele o quanto antes. Quanto antes ele tem que estar jogando, tem que ir para os gramados, tem que ir para a quadra, tem que ir para o ringue, o quanto antes ele tem que ir lá. Então a gente tem que fazer praticamente uma programação, às vezes junto até com o preparador físico, junto com o nutricionista, fazer um trabalho integrado, tá? Com o médico também, né? Para que esse atleta volte rápido, mas de uma maneira segura. Então a ideia é essa. Então, principalmente o fisioterapeuta, o médico e o preparador físico, certo? Que estão nessas linhas, eles têm que conversar sempre, tá? Um com o outro, para falar assim, ó, para o preparador, cara, eu vou segurar esse atleta aí mais um tempinho, vou corrigir alguns padrões de movimento que precisam ser corrigidos, para depois eu liberar ele para fazer o trabalho de fortalecimento, o trabalho específico para o esporte. Então, a ideia é sempre essa. Por exemplo, então o atleta está com uma lesão, teve uma lesão no ombro. Então, primeiramente, a gente tem que tratar essa lesão, com fisioterapia, às vezes até convencional, tá? Depois, quando melhorar essa dor, essa lesão, a gente começa a colocar algumas coisas específicas, alguns movimentos, alguns gestos específicos para esse atleta. Então, igual o boxeador, o que o boxeador faz mais? Rotação. Então, a gente já precisa introduzir isso desde o começo da terapia, movimentos rotacionais, para ele se acostumando com esse movimento, para o cérebro dele se acostumando com esse movimento.
entendeu? Então, o pensamento do atleta é esse, é pensar no gesto esportivo dele, o que que ele faz. Por exemplo, tênis e futebol tem muitos movimentos de mudança de direção. Futebol, mudança de direção. Então, o cara tá correndo para um lado, às vezes ele tem que correr para o outro. Ele tem que colocar o pé dele no chão, estabilizar e correr para o outro. Então, às vezes uma lesão ligamentar, pós-operatório de uma lesão ligamentar, eu não vou poder fazer isso com o cara no começo do tratamento, porque vai me lesionar de novo. Se eu fizer, ele não vai ter nem força para fazer isso. Então, a gente tem que conseguir um jeito de colocar isso na sessão dele com essas mudanças de direção, mas sem sobrecarregar a articulação. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso, se não sobrecarrega a articulação. Então, simular uma mudança de direção pode até ser deitado, pode até ser ajoelhado, semi-ajoelhado, até mesmo em pé, mas sem impacto, sem muito impacto, sem descarga de peso axial. Então, a gente consegue introduzir isso com ele, essas mudanças de direção, para que quando ele volte para o esporte, ele já tenha raciocínio e já tenha a adaptação motora para fazer esse movimento. Entendi. Entendeu? Então a gente já vai ensinando para o cérebro dele como ele deve fazer essa mudança direcional, para quando ele chegar lá no campo, o cérebro dele já captar e falar, é assim que faz, entendeu? Porque ele já treinou lá na fase inicial. Fez um antecipatório, né? Exatamente. Tá. Então a gente tem que, assim, principalmente quando é um pós-operatório, a gente não tem que. Lógico, a gente tem que seguir alguns protocolos direitinho, de fortalecimento, mas a gente não pode só focar nisso. Sim. Entendeu? Só no protocolo. A gente tem que pensar lá para frente. Pô, o atleta de futebol, ele vai ter muita mudança de direção, ele vai precisar correr muito, ele vai precisar saltar. Então vamos já pôr algumas coisas, introduzir alguns movimentos que ele vai fazer lá na frente, para que o cérebro dele se adapte, para que o corpo dele se adapte. Entendeu? Então, isso que a gente chama, às vezes, até de controle motor. Você integrar o sistema nervoso central junto com a sua terapia. Uhum. Sim. Entendeu? Principalmente com o atleta a gente tem que fazer isso. Mas com meus tratamentos que não são atletas, eu também faço isso. Eu integro o sistema nervoso central junto. A gente tem que integrar. Não pode só focar na articulação. Ah, tá com dor no joelho, só vou lá no joelho. Não, integrado o tratamento. O tratamento é integrado. Tem que dar informação para o sistema nervoso central também, né? Então, mais ou menos a linha é essa, a linha de pensamento, né? Entendi. Não, então beleza. Só dar uma colocação, né? Trazer o exemplo aí da NBA, né? Que acho que eu passei uns 2, 3 meses lá. Não sei se aqui alguém acompanha NBA, se sabe. Não era tão famoso, né? Na época que eu fui, não era tão famoso. Foi, acho que 2013, 2014. Foi na época que o LeBron James estava no Miami Heat. Tá? Então foi a época, acho que ele estava saindo do Miami Heat e estava voltando para o Cleveland. Acho que foi uma parada assim. E lá funciona da seguinte maneira, né? Tem a questão, né, do trabalho multidisciplinar. Eles são de performance mesmo, né? Então um jogo que eles não jogam, um jogo que eles ficam lesionados com um terninho ali sentado no banco de reserva, né? Mano, ele perde em torno de uns $100 mil, no mínimo. $100 mil no mínimo. Então, pro time, o patrocinador é muita grana envolvida. E aí entra nesse processo que você falou, tem que botar o cara o mais rápido possível. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele sempre vai ter, né, o contato. Você tem que conversar com a equipe médica, você vai ter que conversar com um nutricionista, fisiologista, preparador físico. E aí tem uma parada que eu queria trazer, né? O que eles faziam de lá, que eu achei puta parada muito diferente. Queria saber se aqui eles fazem aqui. Primeiro item, que os jogadores de basquete, eles tinham uma placa dentária. E essa placa dentária era feita uma análise da biomecânica desse jogador. Então ele pegava assim, olha que surreal. Ele pegava, eu vi o Ray Allen, nem sei se vocês conhecem o Ray Allen, mas é o Ray Allen,
ele só arremessava de 3, né? Então ele era muito bom de arremesso de 3, né, no perímetro. E aí eles pegaram um computador, alta tecnologia, né, tecnologia americana, passava ele, né, o Ray Allen fazendo todos os movimentos, né, correndo com a bola e arremessando, e eles desenvolveram uma placa dentária para realinhar a postura desse jogador. Malandro, ele botou o negócio, tava tendo um aproveitamento de 48%. Com a placa, mudou para 58%, 57%, 58%. Aí você fala assim, mano, que tecnologia surreal é essa? Isso foi em 2013, 2014. Nem sei como tá hoje, né? Hoje eu não tenho mais contato. E aí, agora vocês vão botar o exemplo. Isso foi na temporada 2013, 2014. Quando o Golden State assumiu, um tal do Stephen Curry, sei lá o nome desse cara, ele começou a fazer o arremesso de 3. E ele é franzino. Se você comparar ele com o LeBron James, ele é magro, né? Ele é franzino, ele é alto, mas ele é franzino. E ele aumentou essa taxa, foi para quase 70% de acerto. E se você parar para pensar, ver o jogo, pega o YouTube, vê as finais, ele tá com o protetor bucal. Então, esse protetor bucal, ele protege os seus dentes e alinha a tua biomecânica. Então, esse foi o primeiro item que eu vi, que eu achei surreal. Aqui no Brasil nem tinha, né? Acho que o esporte aqui é futebol. No futebol nem tem nada aqui, né? Depois a gente pode falar disso. Mas esse foi o primeiro item que eu vi, eu falei, caralho, que parada animal. O segundo item, que aí a gente é mais na parte da medicina que eu gosto, né? É a questão do yoga. Todo atleta de NBA pratica yoga. É surreal. Então os caras de 2,30 m, 2,20 m tá fazendo yoga. E aí eu questionei o porquê, né? Primeiro, os primeiros itens, né? Quando a gente usa o yoga no esporte, na visão ocidental é questão de alongamento, flexibilidade, fortalecimento, né? Consciência corporal, essas coisas. E na visão oriental, que o instrutor do Miami chegou para mim e falou foi que eles têm que ter a mentalidade 100% tranquila. Porque eles podem ter na mão a bola do jogo. E eles têm que estar muito tranquilos para resolver. E quem assiste NBA, acho que agora é mais comum, né? Porque tá tendo a série da Netflix, né? Do Chicago Bulls. Você vê que eles têm que resolver o jogo, tipo, em 2 segundos, 3 segundos. Então, o padrão mental deles tem que estar acima. Não só da NBA, né? Um atleta olímpico, por exemplo. Jogador de futebol nem tanto, né? Precisa, mas não é tanto. Mas um jogador que é mais de NBA, um tenista, um atleta olímpico, ele precisa ter um padrão de mentalidade muito equilibrado e acima. Então foi esses os 3 itens, os 2 itens que eu vi que é muito diferente. Eu queria saber de você aqui se tem esse trabalho aqui. Tem, com certeza. Principalmente onde eu atuo, onde eu atendo, a gente faz muita, como eu falei anteriormente, muita terapia em cadeias musculares, né? O que são cadeias musculares? Cadeias musculares tem as cadeias cruzadas, tem as cadeias laterais. Então, as cadeias musculares, elas são ligadas pelas fáscias musculares. Todos os músculos, eles são interligados pelas fáscias. Então, as cadeias musculares, elas vão direcionar o movimento a partir das fibras musculares. Então, tem as fibras cruzadas. Então, realmente ela cruza, por exemplo, o ombro esquerdo até o quadril direito. Tá? Então, a gente precisa analisar isso sempre no movimento do paciente, do atleta. E isso que você falou da mordida faz parte da cadeia cruzada. Por quê? Porque, às vezes, vamos supor que o paciente está com uma dor na lombar do lado esquerdo. A gente avalia, faz um monte de avaliação, a gente percebe que praticamente tudo está funcionando legal no quadril dele, tornozelo dele, está com uma boa estabilidade. Daí, eu falei assim, o que está acontecendo? Daí, pela avaliação, ele falou que já teve uma disfunção temporomandibular. Tá? Daí eu pergunto para ele, já usou placa? Não, nunca usei placa, mas eu tenho muita dor aqui. O que eu reclamo de dor praticamente é aqui. Daí você pede para o cara agachar, o agachamento dele praticamente ele joga mais para a esquerda, mais para a direita. Eu falo, o que está acontecendo? E daí o que a gente faz? Ele falou assim, tá com disfunção temporomandibular.
tá? Qual lado você sente dor? Ah, sinto dor do lado direito. Tá. Então, pega um papelzinho, tá? Um papelzinho, assim, papel sulfite mesmo, dobra, e coloca lá no fundo do dente, nos dentes molares, lá no fundo, fala pro cara apertar e agacha de novo. O agachamento dele fica muito mais funcional, o agachamento desse cara. Entendeu? Então a gente percebe o quê? O agachamento dele não foi bom porque teve um desequilíbrio de cadeia lá em cima, por conta de uma disfunção que ele teve aqui, tá? Às vezes o cara não pode, pode ser que ele nem tenha dor no quadril, o agachamento disfuncional que ele tem, com o agachamento inadequado que ele tem. Sim. Mas daí a gente coloca o papelzinho, quando o cara vai agachar o papelzinho lá no dente, lá no fundo do dente, fala pro cara morder, na hora que o cara agacha bem, tá? Então a gente vê isso e no pé, a disfunção, às vezes também na atividade dos pés, a gente percebe isso. Então, às vezes, no pé direito do atleta, do paciente, ele não tem uma boa ativação do arco plantar, não tem uma boa ativação da musculatura intrínseca do pé. Daí, na hora que ele agacha, faz o agachamento, ele acaba jogando o peso para o lado esquerdo. E por que isso acontece? Ele joga o peso para o lado esquerdo? Porque ele não tem uma boa ativação do arco plantar, da musculatura intrínseca do pé direito. Então, como você estava falando, a placa dentária. É a mesma coisa que acontece no pé. Por ativações por cadeias. Então, se o cara tem uma disfunção temporomandibular, às vezes ele pode ter um agachamento disfuncional, um agachamento inadequado. Às vezes, se o cara tem uma falta de ativação do pé direito, ele pode ter também esse agachamento inadequado e jogar o peso lá para o lado esquerdo. Entendi. Então, o arco dele desaba. Então, por isso que eu falei, a gente precisa ver o atleta mesmo o paciente de uma maneira geral mesmo. Não é porque ele está com a dor no joelho, tem que ver o joelho. Tem que avaliar realmente como um todo para saber o que está acontecendo ali. E às vezes a gente quebra a cabeça, avalia tudo, vê que está praticamente tudo correndo bem, tá funcionando tudo da maneira adequada, mas às vezes a gente não olhou também por exemplo, pro rosto dele, para a articulação temporomandibular dele. E isso pode estar afetando a própria visão também. Às vezes o cara tem uma disfunção, uma simetria na visão dele, por exemplo, do lado direito ou do lado esquerdo, às vezes o movimento também vai ser inadequado. Então, agora as terapias novas, as atualidades, né, tá falando para a gente trabalhar também exatamente, todas essas linhagens assim, de receptores, tanto visuais, receptores táteis, receptores auditivos até, receptores cerebelares, então do sistema vestibular. Então a gente tem que integrar também a neurologia junto para reabilitar, às vezes, o atleta também. Porque, às vezes, ele pode ter algum problema nessas vias sensoriais. Sim. Então, a gente tem que trabalhar também as vias sensoriais. Ou seja, trabalhar a aferência, que a gente chama, né? Sim, as vias aferentes, as vias que vão mandar informação para o cérebro, para cima. Não só as eferentes, não só força, fortalecimento. A gente precisa trabalhar também essas vias aferentes. Porque isso pode ser que está dando problema. Não está passando informação adequada para o cérebro. Então, não passa informação adequada para o cérebro, consequentemente, não passa informação adequada para o músculo. Então, o músculo não vai conseguir responder bem. Entendi. Então, precisamos trabalhar a parte do controle motor, que é a via mais proprioceptiva. Precisa também ver se o atleta não está correspondendo direito ao tratamento. Precisa ver o sistema vestibular, precisa ver a visão, precisa ver a audição, com certeza, e também precisa ver também a parte da ATM, porque faz parte das cadeias musculares, como eu falei. Entendi. Então, além de você ver as articulações, os músculos do corpo, a gente precisamos ver também essas vias sensoriais que são extremamente importantes. Tá? Okay. Precisamos ver isso. Então, com certeza aqui no Brasil estão usando bastante isso.
está inovando, muitos fisioterapeutas que se atualizam estão usando essa linha. Lógico que muitos fisioterapeutas ainda não se atualizam, né? Como em todas as profissões, não acabam não atualizando. Então acaba não tendo um conhecimento tão amplo, né? Na nova linha de tratamento, na nova linha de reabilitação, né? Entendi. Boa. Próxima pergunta. Como funcionaria aqui o tratamento? Por exemplo, você falou de esporte individual, né? Boxe, tênis. Como funcionaria aqui no Brasil, né? Depois eu posso falar como funcionava lá. Para equipes de times, né? Equipes, que tem mais de 1, 2 atletas. Como que funciona o tratamento da físio aqui? Então, como eu falei, eu não tenho muita visão, tá? Eu não tenho muita experiência com esportes, assim, coletivos, né? Nunca trabalhei, assim, eu nunca fui fisioterapeuta de um time. Então, time de futebol, time de basquete. Tenho experiência com algumas visões que meu chefe me passa, que é o Adriano. Então, ele passa algumas informações pra gente. Então, eu sei mais ou menos baseado nisso, né? Então, tem um fisioterapeuta-chefe, tá? Da equipe. Tem outros fisioterapeutas que vão auxiliar no tratamento, mas quem praticamente manda na equipe dos fisioterapeutas para saber o que vai ser feito com o atleta com certeza é o fisioterapeuta-chefe, fisioterapeuta líder, né? Tá. Mas praticamente quem vai conversar com o médico, conversar com a equipe médica, é esse fisioterapeuta, o líder, que vai comandar passar todas as informações, né? Então, praticamente assim, tem a terapia, tem a terapia em quadra, que a gente fala, né? Em quadra, no campo. Tem a terapia no departamento médico. Então, no quadra, no campo, são o quê? Os gestos esportivos, trabalhar a qualidade de movimento desse atleta. Às vezes o atleta está lesionado, então já está numa fase de transição, você leva para o campo já para passar para o preparador para fazer o trabalho dele depois, sempre com um trabalho integrado, sempre conversando com o médico, com o preparador físico. E como eu falei, tem o departamento médico, entendeu? O departamento médico que fica com os atletas mais lesionados, com a parte de inflamatória, então com a fase aguda de inflamação, então trata praticamente com aparelhos, com terapia manual, com alguns exercícios específicos, com fortalecimento mais segmentar. Quando ele sai dessa fase, vai para a fase em campo, em grupo. Então, quando vai para a fase em grupo, em campo, como eu falei, é um tratamento mais em grupo. Então, você tem que planejar o tratamento, planejar a sessão que você vai fazer para que cada atleta precisa para você passar aquilo em quadro. Então, às vezes, você vai fazer, hoje eu vou trabalhar, o fisioterapeuta decidiu com o médico e com o preparador que hoje vai trabalhar mobilidade. Eu vou lá, trabalha mobilidade, algumas ativações, às vezes faz até um aquecimento antes dele treinar, entendeu? Então, um fisioterapeuta em times, né, em grupos, ou em esporte em grupos, vai trabalhar mais nessa linha. Alguns vão estar no departamento médico, alguns já vão estar fazendo a parte já de fortalecimento, e outros já vão estar em quadra, treinando, mas com a fisioterapia também, fazendo a parte preventiva. Com a parte de qualidade de movimento, trabalhando junto já com o preparador físico. Tá, cada um com o seu setor, praticamente, né? Um grupo de atletas fazendo algo específico. Isso. Calma aí que eu recebi uma pergunta, eu vou tagar aqui para você. Tratamento dores de forma sem prejudicar a rendimento. Não entendi. Não entendi a pergunta. Recuperação rápida, como funciona? Já está sem prejudicar o rendimento. Sem prejudicar o rendimento e treino. Depende muito
Então, tratamento de dores de forma sem prejudicar rendimentos e treinos. Recuperação rápida. Depende muito do que esse paciente tem, né? Não dá pra gente falar que esse paciente vai recuperar rápido. Às vezes só tem uma tendinite no joelho direito. Às vezes vê que é só uma sobrecarga ali, às vezes vai ficar, sei lá, 1, 2 dias ali, faz um tratamento anti-inflamatório, dá algumas orientações para esse atleta, fazer uma liberação muscular, algumas ativações musculares, às vezes pode recuperar de uma forma rápida. Mas também tem a forma de recuperação rápida, às vezes, do que a gente chama de recover, né? Então, esse paciente, às vezes, sai do campo exausto, sai do campo bem cansado, então faz a parte de recover, que é liberação muscular, aquelas botas de compressão, né? Que tem para fazer, gelo. Então, às vezes, é uma recuperação rápida, que chama de recover, né? Às vezes, ele pode fazer isso até na casa dele. Mas se não tiver lesão nenhuma, recuperação muscular, recuperação corporal, recuperação do organismo para jogar no dia seguinte, para treinar no dia seguinte. Entendi. Calma aí que veio a próxima. Seria importante ele ficar em repouso nesse tratamento? Como eu falei, depende muito da lesão. Depende muito da lesão dele. Se for uma lesão séria, tem que ficar em repouso e tem que ficar afastado Não pode agravar, né? Depende muito. Às vezes ele está com uma dor que é uma dor mecânica. Então, não precisa ficar afastado, entendeu? Pode treinar, pode fazer seus treinos, às vezes ficar afastado de algum jogo, mas às vezes a dor mecânica, para que ficar afastado? É só dar algumas orientações para esse atleta que vai resolver o problema. Mas às vezes já tem uma lesão instalada, a gente tem que deixar esse paciente, esse atleta afastado por um tempo. Daí é um tempo indeterminado, depende do que ele tem. Vai depender muito da lesão dele. Daí a gente consegue traçar vamos dizer assim, um período que ele vai ficar realmente afastado das quadras ou do campo. Entendi. Só que como veio aqui, a gente falou já. No caso do Patrick, você aplicou alguma técnica da medicina chinesa? Ou foi só físio brutal mesmo? Físio biomecânico? Parece que teve uma pergunta aqui, calma aí, como foi seu trabalho com o boxeador Patrick? Qual foi a conquista dele após seus trabalhos, né? Tem uma pergunta aqui também do Adriano. Então, o Adriano é o meu chefe, tá? Então, como eu comentei dele aqui antes, né? Anteriormente. Eu falei isso no começo da live, Rodrigo, mas assim, ele, como eu falei, foi muito gratificante para mim, porque quando ele começou o tratamento, ele veio com uma dor no ombro, né? E praticamente não tinha lesão nenhuma nesse ombro. E eu percebi que o problema dele realmente era a falta de mobilidade da região torácica e do quadril. Então a gente começou a dar esses movimentos para ele e ele recuperou. Então ele estava fazendo ele procurou o nosso serviço porque ele estava já se preparando para um treino, para um campeonato em Las Vegas. Então ele ganhou esse campeonato. Fiquei muito feliz com isso, né? Foi muito gratificante para a gente, até para a clínica, para a Fizoe. E daí depois teve alta, parou de fazer o tratamento, né? E praticamente ele ficou lá nos Estados Unidos treinando. E no ano passado, como eu falei também, ele ganhou o título mundial. Então foi o 5º brasileiro a ganhar o título mundial, boxeador. Então fiquei muito feliz, foi muito gratificante para minha carreira isso. O único atleta profissional que eu atendi e ganhou um título, ganhou o cinturão. Foi o 5º brasileiro, né? O 5º brasileiro a ganhar o título mundial. Então foi muito gratificante mesmo. Quanto à medicina chinesa que você falou, eu usei com ele bastante, principalmente para liberações musculares. Liberações musculares tanto da região torácica. Então eu fazia muita sangria com ele. Então eu pegava os pontos de tensão, eu não conseguia soltar com a mão, soltar com os dedos, porque estava com muita tensão mesmo, ele tinha uma cifose torácica
muito avantajada, né? O boxeador já tem essa cifose, mas ele tinha muita cifose, o Patrick, tinha muita cifose. Então aquela região da escápula ficava muito tensa, com muita tensão. E eu não conseguia soltar com o dedo, de forma nenhuma. Então a gente teve que apelar para sangria, que é fazer vários pontos no local, com ampulheta, fazer vários pontinhos e tirar o sangue com a ventosa. Qual o objetivo disso? Tirar esse sangue? Para tirar a estagnação energética ali. Tá? A energia estava muito estagnada aí. Isso na medicina oriental. Falando na medicina ocidental, o músculo estava muito preso ali. Estava até com uma hipóxia. Estava parando de chegar oxigênio ali para a musculatura. Estava com muita tensão. Então a gente teve que o quê? Pegar, tirar o sangue para circular mais sangue ali e, consequentemente, circulando mais sangue, libera aqueles canais de cálcio que a gente fala no músculo, né? Liberando aqueles canais de cálcio, faz com que libere e solte essa musculatura. Então, na medicina chinesa, praticamente eu usei tanto a ventosa como a sangria com ele, tá? E bastante terapia manual, usei minha mão também, mas na medicina chinesa eu usei mais a sangria, né? O combo. Ventosa e sangria. Você chegou a fazer aurículo nele, não? Porque ele ainda tem orelha, né? Ele é boxista, né? Não fiz. Não fiz sangria. Não, beleza. Não, desculpa, não fiz aurículo. Tá, não, tranquilo. Era só pra ter um controle. Porque se fosse de MMA, o jiu-jitsu, né? O cara não tem, né? A maioria deles não tem orelha. Era só uma curiosidade pra trazer, mas beleza. Então vamos lá. Você falou da né? Da experiência com ele, com tênis. Além de boxe, além de tênis, squash, tem mais algum esporte diferente que você tem apego? Um esporte você fala assim, nossa, mas que esporte é esse que eu tenho que ter a mínima ideia do que é? Diferente não, um esporte que está crescendo agora bastante aí é o beach tênis, né? Mas não é diferente mais, cresceu muito. O beach tênis praticamente muitas pessoas praticam, principalmente lá no clube onde eu atendo, muitas pessoas praticam. Muitos pacientes nossos praticam o beach tênis, mas esporte diferente mesmo, assim, acho que não. É o padrão do Brasil, né? Não tem como, né? Futebol, tênis. Às vezes natação, como eu falei, paciente, atleta que gosta fazer maratona aquática, triatlo também, Ironman, a gente pega muito também esses atletas que vão no clube fazer, realmente a gente pega também esses triatletas, né? Mas praticamente só, então, Ironman, boxe, futebol, como falei, tênis, praticamente esses esportes. Squash, peguei um atleta, um paciente, o padrão. Tem diferença do squash com o tênis? Tem, os movimentos são diferentes, né? O squash é um movimento o golpe é mais agressivo. Então a bolinha é diferente, a bolinha é mais dura, mais rígida. Praticamente você fica numa sala de vidro, tá? E o seu objetivo, na verdade, você vai jogar você contra a pessoa. Então o seu objetivo é bater na bola, dar uma porrada na bola. Você pode dificultar esse cara da maneira que você quer. Tem as paredes, você pode bater tanto atrás, na frente, dos lados, para que esse cara não alcance na bola, né? Então, os gestos esportivos são completamente diferentes. Ok. Então, vamos lá. Então, para você atender um atleta, você precisa saber os movimentos que ele faz na modalidade. Isso. Talvez seja o principal. Atuar de forma integrativa, vendo, né, o sistema nervoso central, Sim. autônomo, tudo deles. Mais a parte emocional, certo? É o combo, então. Literalmente também. É o combo. Tá. A parte emocional, principalmente quando esse atleta está se recuperando de lesão, né? Com aquela ansiedade de voltar, ficou muito tempo parado, às vezes teve recidiva de lesão, lesionou o joelho direito, depois foi para a quadra, foi para o campo, lesionou o joelho esquerdo, daí machucou o joelho direito de novo. Então,
Às vezes as recidivas, foi comprovado cientificamente, muitas vezes as recidivas, se você fizer um trabalho bem feito, e se o atleta tiver uma recidiva, com certeza está ligado com um caso emocional, Sim. mental. Isso já é comprovado cientificamente, né? Tá. Muito, É o que eu falo sempre, né? por isso que precisa sempre integrado. Fisioterapeuta, preparador, psicólogo também. Se você vê que esse paciente está ansioso para voltar, está com um estado meio que depressivo, então precisa. Daí tem que ver o comportamento. A equipe toda tem que ver o comportamento dele em quadra, no campo, né? Para ver o que realmente está acontecendo. Tá. Fica ligeiro com tudo, né? Sim. Só que a pergunta aqui, ó. Sobre essa interrupção de tratamento, isso pode acarretar alguma piora no quadro apresentado? Interrupção de tratamento? Acho que foi quando a mesma pergunta da pessoa que ficou em repouso. É uma continuação, na verdade. Ele quer saber se a interrupção do tratamento pode acarretar alguma piora no quadro. Você acha que talvez se a pessoa pare de fazer o tratamento? Ah, sim, sim. Com certeza, sim. Principalmente para atleta, né? Mas se o atleta é profissional, ele não vai querer parar, porque é a vida dele. Ele ganha dinheiro com isso. Ele ganha dinheiro com isso. Se for um atleta de esporte individual, você e ele. Então, você tem que incentivar ele, você tem que falar, ó, cara, vamos fazer, vamos caprichar nisso, voltar. Então, você tem que incentivar o cara a fazer com que ele dê o melhor dele para voltar logo para a prática esportiva. Mas depende dele também, não depende só de mim, depende dele. Quando está em esportes coletivos, que ele às vezes ele trabalha num time, ele atua para um time, ele não vai ter opção de parar o tratamento, ele tem que fazer. É um contrato com o clube que ele assinou. Se ele não fizer o tratamento, o que vai acontecer? Ele vai ficar no departamento médico, não vai jogar, pode ser até que seja mandado embora, entendeu? Então, tem que fazer, incentivar o cara para fazer. Existe aqueles jogadores chinelinho que fica fingindo lesão, existe. Tem uma pá, acho que existe. Tem uma pá. Por quê? Ele tá fingindo lesão, o cara não quer jogar e tá ganhando o dinheiro dele. Mas, com certeza, qualquer interrupção de tratamento fisioterapêutico pode agravar o problema. Isso, sem dúvida. Sim. Quem o cara tem. Eu vou contar um pouquinho da experiência lá. Eu não sei, aqui deve ser a mesma coisa, né? Todo time acho que toda equipe, né, tem muita discussão entre diretoria e atleta, né? Óbvio, né? Sempre vai ter conflito. Eu peguei lá, né, quando eu fiz estágio no hóquei. Eu nem sei se vocês acompanham o hóquei, né? O hóquei é aquele esporte no gelo. Você tem que acertar o disco no gol e os caras saem na porrada quando eles querem, velho. E é no mano a mano ali, beleza. Eu gosto de hóquei, né? Particularmente eu gosto de hóquei. E lá sempre tem, né? Os caras não são tão grandes, né? Tipo, se você comparar um jogador de hóquei com um jogador de futebol americano, o físico deles é bem diferente. E o pessoal do hóquei, ele tinha essa estratégia, né? Então, era muito comum entrar em conflito. Então, o jogador se lesionava, dava uma lesão no ombro, no quadril, normal, né? Pela patinação. E ele entrava, às vezes a cirurgia dava para postergar depois da temporada, depois da pós-temporada. Só que tinha esse conflito de rixa, né, entre diretoria e atleta. E ele simplesmente, né, acho que aqui chama de chinelinho, lá eu não sei se é considerado chinelinho, mas o cara simplesmente fala, eu vou adiantar a cirurgia para azedar o meu time, para azedar o meu dirigente do time. Então existe muito isso dependendo do clube, né, que você atende. Aqui deve ser igual, não deve ser diferente. Mas lá era muito comum. Então, e também como funciona, né? Vou falar como eu fiz medicina chinesa lá. Era um acupunturista, então eu fazia acupuntura nesses caras, e era dividido por setor. Então, o que o Caio falou aqui, né? Vai fazer o trabalho, um faz prevenção, outro faz volta à atividade, outro faz fortalecimento. O acupunturista lá tá fudido, né? Ele vai pegar toda a equipe de defesa, faz meio período na equipe de defesa. E a equipe de ataque é um outro período. E aí depois os goleiros.
né? No time de hóquei, que foi que eu atuei. Então você sempre divide nessas três partes, né? Goleiros, defesa e ataque. Padrão. E a fisioterapia lá tinha 3 fisioterapeutas. E era um fisioterapeuta por setor. Então era só um fisioterapeuta dos goleiros, um fisioterapeuta do time de defesa e um fisioterapeuta para o time de ataque. E lá não tinha o fisioterapeuta-chefe. Isso que eu achei animal, né? Então eles eram pares, né? Então eu atuo aqui com o goleiro. Se eu tenho dificuldade aqui no goleiro, eu chego pro meu par físio de defesa e de ataque e falo, cara, me ajuda a treinar esse goleiro dando tiro, né? Qual é o gesto que eu tenho que atuar com esse meu goleiro para deixar ele melhor, né? Perante o ataque, perante a defesa. Então eles trabalhavam de forma conjunta, em pares, e aí os 3 entravam e discutiam com o médico geral da equipe, mais o fisiologista, nutricionista e etc. E o psicólogo, né? Lá o psicólogo é muito forte. Então eles sempre atuavam juntos. Então é essa ideia, né, que eu tentei trazer. Por que eu estou trazendo? Porque eles dividiam por setor. E talvez, né, fazer por setor seja menos agressivo, né? Porque o acupunturista que estava lá, ele ficava louco, velho. Ele tinha que atuar com 36 jogadores. Malandro, 36 jogadores é muito nego pra você atender. Tipo, é muita gente, é pesado. Então o fisioterapeuta tinha em torno de 10, 12, 15 jogadores. Então era menos pior. Não que seja fácil, né? Sim. Doar 15 atletas é meio nocivo também. Então, mas era dessa forma que eles dividiam, né? Desse jeito também. Dividindo, multidisciplinar, trocando ideia com os outros, em prol da equipe conseguir, né? Chegar na pós-temporada e chegar na Stanley Cup, né? Que é a final, né, dos caras. Beleza? Então é só pra ter uma noção. E aí só pra dar um gancho. O que eu fazia, né? Eu mexia muito com ventosa também e agulhamento. Agulhamento depois eu posso passar os pontos, eu deixo os pontos para vocês aí no Telegram, quem tiver interesse entra lá depois. Mas a gente sempre fazia isso, muita ventosa, que é relaxamento muscular, que melhora o fluxo de energia, sangria, dependendo da contratura muscular, aurículo, padrão, e acupuntura nesses pontos, para estimular esses pontos, e a parte emocional, né? Óbvio, não tem nem como fazer, né? Meditação, yoga, etc. Então é o combo de tudo isso que a gente faz. Calma aí que tem pergunta aqui. O que eu usei bastante, eu até esqueci de falar, em alguns atletas, principalmente Ironman, atletas praticantes de Ironman, foi usar os pontos regenerativos da acupuntura. Então, eu fiz um trabalho com ele de liberação muscular. Depois da liberação muscular, fiz os pontos, os agulhamentos, e ele teve uma boa resposta. No dia seguinte, eu fiz as mesmas liberações e coloquei a bota de compressão. Praticamente deu o mesmo resultado. Deu o mesmo resultado. Com as agulhas e com a bota de compressão. Tá? Legal. Então, se às vezes a pessoa não tem a bota de compressão, colocar os pontos regenerativos, porque ajuda bastante também. Você lembra quais eram os pontos que você usou? E36, R7, R3, BP6, BP4. Todos os ins, né? Todos os ins. Isso aí mesmo. Ajudou bastante. Para quem não sabe o que é os pontos ins, eu não vou falar aqui agora, que já está acabando. Mas os 3 ins, né, da perna, dos membros inferiores, são os melhores mesmo para trabalhar a parte de esporte. São os que movimentam. Então é baço, fígado e rim. Acabou. E aí você tem os pontos auxiliares, que é estômago e etc. Tá? Mas vai trabalhar com esporte, pontos in. É o encontro dos pontos ins. Beleza? Rapaz, passou rápido, hein? Você tem aí mais 5 minutinhos. Você quer acrescentar alguma coisa? Quer deixar algum recado? Não tem uma pergunta aqui, ó. Mas se tiver uma boa... Lê aí pra mim. Mas se tiver uma boa preparação... Física durante a pré-temporada e durante o campeonato, vai evitar que os atletas estejam no departamento médico? Com certeza. Eu tenho ressalva disso, mas manda aí. Não, com certeza evita. Principalmente agora nos tempos atuais, se a fisioterapia trabalhar uma forma adequada, uma forma legal, ajuda muito a fisioterapia preventiva a fazer com que esses atletas não fiquem no departamento médico. Como eu falei, com qualidade de movimento. Então, é o que os clubes, praticamente, clubes de futebol da Série A do Campeonato Brasileiro estão fazendo.
trabalhar com qualidade de movimento desse atleta, não só trabalhar força, fortalecimento, fazer com que o cara agache com bastante peso. Essa não é a ideia. O cara tem que se movimentar bem. Por ele se movimentar bem, consequentemente, ele vai ganhar força, ele vai ganhar ativação, ele vai ganhar, como eu falei, as adaptações motoras. Então, trabalhando uma boa fisioterapia preventiva, trabalhando a qualidade de movimento junto com o preparador físico, com um trabalho também de força, mas de uma maneira controlada, com certeza você evita que esse paciente vá para o departamento médico. E com uma boa conversa com o fisiologista, uma boa conversa com o nutricionista, se o cara fizer o treinamento tudo certinho e não se alimentar bem, ele pode se lesionar. Sim. Entendeu? Se não tiver uma ingestão de proteína adequada, uma ingestão de carboidrato adequada, esse cara vai se lesionar. Entendeu? Então, cada atleta tem uma dieta, cada atleta tem uma dieta a ser seguida, porque o corpo dele se adapta de forma diferente. Cada atleta vai fazer um tipo de exercícios de mobilidade, cada tipo de exercícios de estabilidade. Precisa saber o que cada atleta precisa. O corpo não funciona igual, de uma maneira igual. Sim. Com certeza tira o departamento médico. Com certeza tira. A ideia é essa, ter uma equipe médica para os pacientes, para os atletas não irem para o departamento médico. Porque o clube gasta com os atletas no departamento médico. Pô, gasta muito. Então tem que fazer com que ele não vá. Então por isso tem que contratar uma equipe boa, de confiança, para que esse atleta não vá para o departamento médico. Sim. Total. O problema é contratar, né? Exatamente. Por exemplo, alguns clubes aí, um monte de jogador no departamento médico, se lesionando. Quer dizer o quê? Que a preparação realmente está ruim. Tá muito a preparação. É a equipe média que está ruim. Às vezes não é preparação, às vezes pode ser uma outra causa. Mas é ali. É no departamento médico que está acontecendo o problema. Sim. Isso é fato. Total. Show de bola. Irmão, agradecer a tua presença. Quem tiver dúvida aí, né? Manda aí pra ele que ele responde. Qualquer coisa a gente faz outra live, não tem problema. Mas é isso. Obrigado, agradecer você aí. Agora deixa a palavra pra você encerrar. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela presença, obrigado pelas perguntas, obrigado pela interação aí. E, mais uma vez, obrigado, André, por fazer mais esse convite. Muito importante para mim aí, importante para minha evolução aí também como fisioterapeuta. Muito obrigado. Valeu, pessoal. É isso. Agradecer a todos vocês aí. E amanhã, a partir das 8 horas, a segunda aula da semana da MTC. Então eu vou enviar os e-mails, vou enviar o link no Telegram. Então quem tá aí já vai receber tudo certinho. Se não receber, me avisa. Beleza? Então amanhã, segunda aula da semana da MTC. Então é isso. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Até mais. Boa noite. Até mais.